Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Aprendizes do Evangelho. Vou fazer para vocês a leitura dos avisos da casa. Favor, não estacionarem os veículos em frente às garagens na rua sem saída, ao lado. Procurem chegar pelo menos 10 minutos antes das palestras, assinem o caderno de presença na entrada e peguem o cartão numerado para os passes, ou entreguem a ficha de tratamento. Solicitamos que desliguem os celulares. Antes do início dos trabalhos, mantenha-se de preferência em silêncio, em prece ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis para empréstimo no fundo do salão. Informem na entrada se existe alguma dificuldade de acesso às salas de passe devido às escadas, que providenciaremos o passe na saleta da recepção. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo de alimentos de cesta básica, que são entregues no final do mês às famílias assistidas. No momento, nós estamos aceitando também doações para a campanha do agasalho, cobertores. Os trabalhos abertos ao público, temos nossas palestras e passes, quarta-feira às 14h30 e quinta-feira às 20 horas. Temos o nosso curso de orientação e educação mediúnica, o COEM, às segundas-feiras, às 20 horas. E a evangelização infanto-juvenil, quinta-feira, às 19h50, crianças de 5 anos a jovens de 17 anos. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Mentalizar a figura de Jesus. Vamos relaxando o nosso corpo, a nossa mente, tentando nos afastar dos problemas de ordem material nessa 1 hora que estaremos aqui reunidos. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso a permissão para a presença dos nossos amigos espirituais e para os mentores desta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito bom ver a casa cheia, né? Cheia de encarnados, né? Desencarnados a gente vê bastante, né? Quem consegue ver, sempre presente. Boa noite também a pessoal que está vendo a gente de casa, né? Pela internet, pelo YouTube. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Lúcio, eu sou daqui da casa também, tá? Para quem me conhece já, não mudou nada, eu continuo sendo Lúcio, tá, gente? Sou aqui da casa também, continuo sendo. Gente, hoje o tema que me deram aqui para falar é um tema que é muito gostoso de se conversar. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre uma das figuras mais emblemáticas, né, da doutrina espírita, na verdade, da literatura espírita, né? Nós vamos falar daquele que foi escolhido para ser aí o protetor, né, o anjo guardião, se podemos dizer assim, né, do querido Chico Xavier, né? Sim, nós vamos falar hoje sobre o Emmanuel, né? Vamos falar aqui sobre algumas... Na verdade, eu vou pincelar aqui todas as reencarnações conhecidas dele, né? E, claro, né, a gente se detém aqui em algumas das mais emblemáticas aqui, das que a gente mais
acabou estudando também de acordo com os romances do Chico Xavier. Tá? Todo mundo está me escutando bem? Pessoal do fundão, tá legal? Tranquilo, beleza. Bom, quem aqui já ouviu falar sobre o Emmanuel? Bacana, bacana. O Emmanuel, né, ele hoje, né, realmente ele é conhecido como aquele que zelou, né, pelo Chico Xavier, que orientou os trabalhos envolvendo a mediunidade, envolvendo a caridade, que foi realmente um protetor, né, que inspirou em muitas vezes e socorreu em muitas vezes, né, ao Chico Xavier. Mas, né, como todos nós, né, ele também teve seu começo, né, e assim, das reencarnações mais conhecidas, para vocês terem uma ideia, tem aí, deixa eu ver aqui, só contar, se não me engano, são 12 reencarnações que são conhecidas, né, que os romances espíritas acabam tratando. A primeira reencarnação em que ele aparece, né, citado em algum livro, ele apareceu no século IX a.C., lá no Egito. Ele era o sacerdote Simas, na verdade ele era um grão sacerdote no templo de Amon-Ra, que era um dos deuses, né, egípcios, né, que praticamente acabou sendo o deus que mais influenciou durante muito tempo aos imperadores, né, aos governantes do Egito antigo. Ele, no caso, viveu em Tebas, que era então a capital daquele país, do Egito, e ele foi também reitor da Universidade de Tanis, que era uma das grandes universidades da antiguidade. Ele também foi pai, né, genitor, de uma mulher que se tornaria rainha, no caso, Samuramat, também conhecida, né, como Semiramis. Né? A Semiramis foi rainha, no caso, do Império da Assíria, da Babilônia e do Acade, né? Ou dos Sumérios. Né? E no caso, esse fato, né, sobre a reencarnação do Emmanuel naquela ocasião é citado no livro Semíramis, a Rainha da Assíria, Babilônia e Sumer, do escritor Camilo Rodrigues Chaves. Lá existe uma menção, né, ao sacerdote Simas e que diz ali, esclarece-se que é o Emmanuel. A outra reencarnação, né, que aí já a segunda reencarnação que ele ficou conhecido, né, pouco, na verdade, foi como Públio Lentulus Sura. No caso, foi no ano 63 a.C. Ele viveu no tempo de Júlio César. Foi, na verdade, né, amigo de Cícero e também de Sula. Eles eram, na verdade, conspiradores, né, no Império Romano, e aí, revolucionários também, eles foram, no caso, executados, né, morreram, né, executados naquela ocasião. E aí, com isso narrado no livro Há 2000 anos, que ficou conhecido, né, no caso do Chico Xavier. Com isso, na encarnação seguinte, ele volta no corpo do seu bisneto, né, do Públio Lentulus Cornelius, que foi talvez uma das encarnações mais conhecidas do Espírito Emmanuel e que vem narrada no romance Há 2000 anos. Né? No romance, inclusive, tem um momento que ele está conversando com um amigo, Flamínio Severus, né, também um patrício romano, nobre, né, senador romano, e conversando com ele, ele narra, né, esse sonho que ele teve, em que ele tem essa reminiscência, né, essa recordação da encarnação anterior. E aí, no caso, nessa ele volta, então, como um senador, e aí ele volta casado com a Lívia, que era também uma nobre, né, matrona, né, romana, e ele era o pai, né, naquela ocasião, da Flávia e do Marcos, o pequeno Marcos. Né? A Flávia, ela tinha uma doença muito rara, né, de pele e que estava realmente provocando ali muito mal-estar a ponto de ela quase perder a vida. Então, naquela ocasião, já deu para perceber que a gente vai se deter um pouquinho aqui nessa história há 2000 anos, dessa encarnação do Emmanuel. Naquela ocasião, foi então proposto a ele que ele fosse representar o imperador romano na Palestina, na região onde hoje é Israel, né? Em Jerusalém, no caso,
na época já de Pôncio Pilatos como governador daquele local, e sim na época de Jesus de Nazaré. Com o fim de que, além da representação, além do cargo político e militar que a sua linhagem familiar propiciava, ele também tinha a atribuição de fiscalizar um pouco, né, o que o Pôncio Pilatos estava fazendo. E fora isso, ele tinha também a esperança de que o clima da região amenizasse os sintomas e, quem sabe, até desse a cura para a pequena Flávia. Chegando lá, ele fica sabendo, né, todos ficam sabendo da notícia de um carpinteiro galileu, nazareno, que pregava, né, era judeu, e pregava para multidões, né, e pregava coisas que eram desconhecidas e até mesmo reprimidas, repelidas, né, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Conceitos de igualdade, conceitos de irmandade, em que todos somos irmãos, a lição do perdão, a lição de que somos todos iguais e que existe apenas um Deus acima de nós e que a gente não precisa de ninguém entre nós mortais, né, entre nós aqui terrenos e Deus. Isso, na verdade, despertava paixões de todos os tipos, né? Despertava repulsa, despertava rebeldia, despertava ódio, né, em muita gente, mas também despertava muito amor, despertava muita esperança em quem ali estava vendo tudo aquilo. Esse senador, né, Públio Lentulus, não ficou ali indiferente ao que ocorreu. A sua esposa, Lívia, ela, em contato mais direto com os escravos que tinham ali, que o serviam, a família, né, acabou ali se convertendo, né, acabou aceitando as ideias novas que estavam sendo apresentadas, e ela tinha mais esperança ainda, por quê? Porque era dito que aquele rabi, né, aquele pregador, curava os enfermos. Poxa, que mãe não quer ver seus filhos bem? Então é lógico que aquela mãe queria sim ver a sua filha curada. Ela estava até padecendo, ela estava tendo muitos problemas ali, poderia morrer, né? Então a esperança daquela mãe, né, é de que poderia haver a cura para aquela filha, né? Mas o senador Públio Lentulus era um homem que, embora fosse íntegro, fosse de bom caráter, fosse uma pessoa justa, mas era uma pessoa também orgulhosa. Era uma pessoa que queria continuar o culto aos seus deuses de pedra, aos seus deuses romanos. Era uma pessoa que não aceitava essa coisa da igualdade. Ele achava que realmente existiam pessoas que eram mais favorecidas e outras não, né? Mas também, né, enquanto pai, vendo a sua filha padecendo horrores e correndo o risco de morrer, em um momento de desespero, ele vai, na calada da noite, procurar pelo Nazareno, né? E lá ele encontra. E ele começa e assim, ele tem um choque de realidade quando ele vê esse Nazareno, porque ele ainda vai pensando, puxa, eu não sei falar o aramaico, que era o idioma falado no tempo de Jesus. E ele é um homem que não estudou, como é que eu vou me comunicar com ele? E de repente, né, ele lá pensando, de repente, ele escuta a voz de Jesus perguntando, chamando-o pelo nome e perguntando o que ele queria, em um idioma que ele compreendia, né? Estranhamente, a conversa fluiu, e aí Jesus falou para ele, eu sei por que você veio aqui, eu conheço o seu desespero, e sim, a sua filha será curada, mas não por tua intervenção, mas sim pelo pedido muito fervoroso da sua esposa, da sua amada, né? Ela sim entendeu, né, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e ela realmente pediu com muita fé, com muito fervor, e sim, ela será atendida, né? Mas ainda é tempo. Larga tudo e me segue. Larga tudo, larga o teu orgulho, larga os teus deuses de pedra e acorda para as realidades. Mas a
apesar de ele ter saído dessa conversa modificado, e aí ao retornar para casa viu que a menina estava completamente curada, então logo passou isso, ele já voltou aos afazeres, né? Ele já voltou, inclusive, a dizer que melhorou por causa do tempo, né, em Jerusalém, por causa do clima e outros fatores que não a influência divina e a influência de Jesus. O orgulho, então, fez com que ele também, né, cometesse vários arbítrios, né, ali durante a sua passagem. Entre elas, por exemplo, mandar um jovem que fez ali uma bobagem qualquer, mandar um jovem para prisão, e aí da prisão foi para as galeras, que são aqueles barcos que eram pilotados, né, que eram puxados, né, eram remados por pessoas, né? Inclusive contrariando até o pai desse rapaz que tentou interferir, né? E isso atraiu o quê? O ódio, a vingança, tudo por causa do seu orgulho. E isso trouxe vários dissabores, porque além de tudo, quando nós estamos em posições de destaque, às vezes, nós atraímos também algo que, mesmo que nós não tenhamos feito nada de mal para aquela pessoa, podemos atrair o quê? A inveja. Então, outras pessoas conspiraram e armaram situações que fizeram com que ele pensasse o quê? Que a sua amada, que a sua Lívia, né, espírito tão superior a ele, né, e tão abnegado, mas que fizeram crer que ele estava sendo traído, que ela estava tendo uma relação extraconjugal. E durante anos, ele deixou, então, relegada a um cômodo da casa, praticamente, assim, em posição subalterna, né, punindo-a por uma falta, porque plantaram evidências que poderiam dizer, né, aquilo que estava ocorrendo. Por fim, Lívia, já convertida ao cristianismo, aceitou o que estava ocorrendo, se resignou, porque ela tinha fé no futuro, e viveu de uma maneira que não acreditassem, né, que isso acontecesse. Voltaram a Roma, né, várias situações ocorreram ali, né, poderia falar uma noite inteira sobre esse livro, né, mas voltaram a Roma e alguns anos depois a Lívia, convertida ao cristianismo, foi capturada e martirizada em um circo romano, no Coliseu de Roma, né? Foi morta, né? Martirizada. Públio, né? Ao saber o que aconteceu, né? Evidentemente, ficou ali assim sem chão, perdeu o chão realmente. E aí vamos encontrá-lo, né? Mais tarde, né? Resignado, claro, né? Com o que ocorreu, mas também conseguiu entender que a amada não o havia traído e entendeu tudo aquilo que a amada estava acreditando. Nós vamos encontrá-lo ao final daquela reencarnação, no ano de... Cadê aqui? No ano de 79 depois de Cristo, nós vamos encontrá-lo em Pompeia, na cidade onde tem até o filme que fizeram, né? Sendo morto, né, naquela ocasião, junto da filha, né, vítima do vulcão Vesúvio, né, já cego e convertido ao cristianismo, né. Ele fez muitas coisas depois que ele se converteu e teve um legado muito interessante. Nós vamos voltar a falar dele daqui a pouco, porque ele tinha umas coisas interessantes também, apesar de ser intransigente, ele era também íntegro. Né? Então tinha umas balanças assim, o orgulho, mas além de tudo, mas ainda assim amoroso. Né? Vamos, né, falar um pouco disso. Mas 50 anos depois, esse senador Públio Lentulus retorna à carne na pele do escravo Nestório, um escravo de origem judaica que, capturado na infância, capturado na juventude, foi levado a Roma, seu antigo país, né, da sua antiga encarnação. Lá, por volta dos seus 45 anos, ele apresentava um porte orgulhoso, um porte de alguém que parecia, inclusive, romano. Né? Ele era preceptor, ele era professor, né, no caso, escravo, né, professor
dos filhos, né, de nobres romanos ali. E ele acabava, então, ensinando muita coisa sobre as histórias romanas, sobre o Império Romano, as tradições, né? Mas uma coisa que ninguém sabia naquela encarnação, naquele momento, é que o escravo Nestório, ele já havia se convertido ao cristianismo. Isso no ano de 131 depois de Cristo, havia já uma perseguição muito grande aos cristãos em Roma. E eles se reuniam escondido nas catacumbas, né? Nos locais onde eram enterrados realmente ali os mortos, né? E eles se reuniam ali, na calada da noite, para falarem sobre a Boa Nova, para falarem sobre as lições que eles aprendiam. Inclusive, uma coisa interessante. Sabe o sinal da cruz que os nossos irmãos católicos fazem? Né? Alguns mais ostensivamente, outros mais discretos, às vezes, né? Esse sinal da cruz ele era feito naquela ocasião de uma forma discreta, né? Que era um sinal de que haveria reunião nas catacumbas, né? Os cristãos sabiam, né? Quem era cristão, quem não era, né? Então era um símbolo que eles discretamente faziam ali, avisando que naquela noite teria uma reunião, né? Então eles se reuniam. Vários nomes do nosso Novo Testamento foram até lá. O próprio apóstolo Pedro, Paulo apóstolo, né? João Evangelista, vários, né, apóstolos foram ali, né, nas catacumbas romanas também pregar a palavra de Deus. E o escravo Nestório, ele era, por conta da sua inteligência, também era um cara que era muito chamado para dar os seus testemunhos, para falar para as multidões que estavam ali nas catacumbas. E numa dessas reuniões, ele acabou reencontrando o filho, né, que havia sido apartado dele na juventude, escravo também, né, escravizado, né, e estava lá, também convertido ao cristianismo, vendo as palavras, e de repente eles se reencontraram. Só que se reencontraram e naquela mesma noite foram capturados, foram descobertos, capturados e martirizados também. Foram martirizados e Nestório desencarnou, e Lívia, a amada dele da encarnação anterior, foi recebê-lo, né, no plano espiritual. Um século depois, né, no ano 233, né, ele volta como o espírito, como Basílio, também, no caso, já cidadão romano, só que filho de escravos gregos, né? É um escravo liberto. Ele nasceu, na verdade, em liberdade e aí conseguia a cidadania romana. Ele nasceu, na verdade, na ilha de Chipre, né? No ano 233. Ele, jovem, casou-se com Júnia Glaura, que era uma escrava, e com ela ele teve uma filha. Só que ambas acabaram morrendo muito precocemente. Eu estou aqui de olho no relógio, aqui, mas vamos lá. Muito precocemente. E aí, em um certo momento, apareceu uma cesta na porta da casa dele e tinha uma bebê, uma criança, uma menina, né, que ele acabou adotando e deu o nome de Lívia. Coincidências a gente acha que não existe, né, gente? Né? Ele viveu com a sua filha até ficar bem velhinho e também, por ser cristão, ter sido capturado e torturado até a morte. Vamos encontrar depois Emmanuel, na reencarnação seguinte, como São Remídio. Ele é um santo que, na verdade, é venerado na França, né? Ele foi o bispo de Remis, nasceu no ano de 439, em Lyon, né, na França. Ele era de uma família nobre, religiosa, e ele foi considerado o apóstolo dos pagãos na Gália, né, na região da França antiga. Era uma época da queda do Império Romano, então vários estados na Europa estavam se formando de forma independente. E aí, é emblemática essa reencarnação de São Remígio, porque ele foi o bispo, no caso, que batizou Clovis I, que foi o primeiro rei franco, o primeiro rei do Estado francês, né, que se formou ali.
A reencarnação seguinte, ele voltou como cardeal João de São Paulo, né, durante o papado de Inocêncio III, no século XII, né, no século XII, final do século XII, início do século XIII. No caso, né, sem muitas, né, coisas relevantes, porque estava ali no Vaticano, inclusive, e não teve uma evidência muito grande, não havia internet, não dava para saber tanta coisa sobre ele na época, né? Mas a reencarnação seguinte foi uma reencarnação emblemática. Nasceu em Portugal, no século XVI, um nobre que acabou virando um jesuíta. E ele veio para o Brasil, recém-descoberto, junto com Anchieta e junto com Manuel de Paiva, ele veio para o Brasil com uma missão de catequizar os índios, né, os indígenas, no caso, né? Sim, ele assinava, né, no caso, as cartas, e aí aparecia, por exemplo, E. Manuel da Nóbrega. E aí, no caso, E de hermano, porque dependendo do local em Portugal, se tinha também um sotaque parecido com o de algumas províncias espanholas. Hermano Manuel da Nóbrega, né? Padre Manuel da Nóbrega, um jesuíta, que, junto com Anchieta, fundou aí a cidade de São Paulo, né? A gente sabe, claro, né, causando um pouquinho de polêmica, a gente sabe que, sim, né, a dominação sobre os índios foi uma violência e tudo mais, mas, realmente, esses jesuítas foram foram heróicos, porque eles impediram o quê? A escravização dos índios, dos indígenas, e também lutaram, né, contra, em algumas das nações indígenas, contra o costume bárbaro que tinha do canibalismo. Então, eles ajudaram, né, especialmente o padre Manuel da Nóbrega, ele realmente foi muito feliz nessa missão que ele teve de ajudar, né, ali os índios, a catequizar os índios, né, os indígenas, né, e morreu velhinho também, já na cidade do Rio de Janeiro, né. Por isso, há quem diga que é por isso que foi que na espiritualidade ele assina como Emmanuel, porque Manuel, né, pode ter isso, né? Mas aí, na verdade, isso foi uma coisa deixada ali, uma suposição que foi dada ali em 1971 pelo então deputado federal Freitas Nobre, que era um grande nome do espiritismo aqui no Brasil, e que escreveu a história sobre Padre Manuel da Nóbrega e viu essas assinaturas com essa característica. Bom, depois disso, o Emmanuel ele reencarna na França no século XVII, na Espanha, onde é narrado também no livro Renúncia, do Chico Xavier, né, em que ele é o Padre Damiano, que atua junto aos pobres, que tem um papel relevante nessa história, né, ajudando ali a Alcione, né, e faz ali realmente toda a diferença, né, denunciando algumas hipocrisias que alguns religiosos tinham na época, né, combatendo ali também algumas injustiças que estavam ocorrendo. Ele era um padre que conviveu muito com os pobres também ali. Ele desencarnou em idade avançada já em Paris. Reencarnando no século XVIII na França como um educador católico, Jean-Jacques Tourville, né, que fugiu, no caso da Revolução Francesa, né, e fugiu ali da violência da Revolução Francesa para a Espanha, onde viveu até a velhice e desencarnou. Reencarnou depois aqui no Brasil novamente como Padre Amaro, mas não o Padre Amaro do romance do Eça de Queiroz, tá? Aquele é fictício. É um padre, na verdade, nascido no Pará, que também atuou junto com os pobres e foi para o Rio de Janeiro. Inclusive, ele teve um contato muito grande com Bezerra de Menezes, né? Um grande espírita, né, que nós tivemos, por conta do auxílio aos pobres, né? Eles foram contemporâneos e tiveram esse contato ali direto, por conta de fazer o bem, né? Fazer o bem aos irmãos que tanto precisavam. E, por último, uma reencarnação que nós não sabemos como está, porque ele reencarnou no ano 2000, segundo Chico Xavier, né? Ele seria um jovem de no máximo 22 anos, né?
teria reencarnado, segundo o relato do Chico Xavier, no estado de São Paulo, né, no interior de São Paulo, e se prepara para ser um grande nome na educação, um nome notável na educação. Nós sabemos que a gente só consegue realmente crescer se a educação estiver forte, né? Talvez aí tenhamos uma grande ajuda, uma ajuda de peso aí nos próximos anos. Quem sabe, né, minha gente? Mas ele ainda é jovem, tá? Ao contrário de algumas cartas que geralmente circulam no Zap Zap, às vezes, não, ele é a reencarnação, tal político é ele. Não, não é. Tá? Então, assim, né, não caiamos nessa, tá, gente? Ele é jovem ainda, né? Tem idade da minha filha, para vocês terem uma ideia. Então, assim, por que a gente fala um pouco das reencarnações dele, né? Veja só quanta coisa que ele viveu, especialmente na área religiosa consequentemente na política e também na educação. E veja só como que as pessoas vão mudando, né? Elas vão aprendendo várias coisas. Nós sempre, na escala da evolução, sempre aprendemos. E por mais que a gente esqueça, né? A reencarnação ela é um esquecimento, né? Ela nos traz o esquecimento, mas ela nos deixa ali, né? Latente, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu e que fatalmente é usado uma hora para que nós possamos fazer o bem, tanto para conosco mesmo, para com o nosso próximo. Emmanuel, durante o seu último período na espiritualidade, né, deixou lições preciosas demais na literatura com Chico Xavier. Também aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma das instruções dos Espíritos, né, existe lá a mensagem de Emmanuel, é o mesmo Emmanuel do qual nós estamos falando, né? Foi um dos espíritos que ajudaram, né, no caso, para que o Brasil mesmo, né, tivesse essa concentração de espíritos que estão hoje lutando para que nós estejamos melhores, para que nós um dia consigamos aí ser a pátria do Evangelho, né, o coração do mundo. Né? A gente fala, por exemplo, lá daquele orgulhoso senador romano, né, Públio Lentulus, que mandou prender, mandava soltar, que não admitia a corrupção, mas também não admitia ser contrariado, era orgulhoso, né? Era prisioneiro dos poderes temporais ali, dos poderes mundanos, né? Mas hoje é um espírito que, embora reencarnado agora, mas um espírito que ajudou uma missão tão santa, né, que foi a missão de Chico Xavier aqui na Terra. E é engraçado que, mesmo como ele, na época, arrogante, orgulhoso, né, ele tinha um amor muito grande pela sua amada Lívia, né? Em algumas comunicações, ele pede licença a nós, aqui encarnados, para se referir à amada como a sua alma gêmea. Nós aqui, que estudamos o Espiritismo, entendemos que não existem, propriamente dito, esses termos, almas gêmeas, né? Ninguém nasceu grudado em ninguém, né? E nem foi assim, criado para estar exatamente com uma pessoa para toda a eternidade. Não. Todos nós nascemos simples, ignorantes, né? Fomos criados assim, e com o tempo vamos aprendendo. E ao mesmo tempo vamos fortalecendo os laços de amor, de afeto, com pessoas que vão também se afinizando conosco, não é? E aí, claro, podem aparecer várias pessoas que se afinizam conosco, né? Almas afins. No caso da Lívia, ela é uma alma afim, e mesmo ela estando hoje em planos muito mais evoluídos, em mundos felizes, né? Eles não podem, por exemplo, se ver sempre, né? Não podiam, né? Eles diziam, mas quando era chegado o momento deles se encontrarem, ele se arrumava, por exemplo, sabe, como se fosse para um encontro mesmo, indo, né, para um encontro para poder ver a amada dele, que ela descia as vibrações dela para poder estar com ele, né? Que também, né, é o seu amado, né? Planos diferentes, estágios de evolução diferentes e de compreensão diferente, mas o amor é uma coisa que liga a todos nós, né? E aí, por isso, eu vou pedir licença para vocês, tá bem?
E, claro, antes de mais nada, agradecendo também a dona Cleusa, nossa presidenta da casa, por ter me autorizado a fazer o que eu vou fazer aqui, né? No livro Há 2000 Anos, obrigado. No livro Há 2000 Anos, tem um momento... Quem já leu esse livro? Uhum. Quem não leu, eu recomendo. Vale muito a pena. Ele esclarece muito, além de ser belíssima. São várias histórias e praticamente uma novela, né? É muito belo. Para quem, de repente, não conseguir ler, tem também em formato de podcast no Spotify. Você procura lá, deixa tocando. Como se fosse radionovela. É muito legal. E tem um momento que narra que, assim, eles estão numa aflição, né, por conta da filha e por conta de algumas coisas que podem acontecer ali, assim, pressentindo coisas ruins. E aí ela pega a lira, né, que seria como se fosse uma harpa, né, e canta para ele uma música que ele havia composto para ela na sua juventude, para conquistá-la, né, no seu namoro. Uma música chamada Almas Gêmeas, né? E alguns anos atrás eu estava vendo uma palestra musical, alguns anos atrás, e tem um coral muito legal aqui no ABC, que é o coral União e Harmonia. Recomendo também buscar informações sobre eles. E o líder, né, desse coral, né, ele, médium também, muito amigo meu, recebeu, por inspiração mediúnica, aquilo que seria a melodia dessa música Almas Gêmeas. Vou pedir licença para tocá-la para vocês. Então, ok? Para a gente finalizar aqui. Não, vou sentar porque eu estou sem o suporte. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu vagava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarzinho e me encheste o coração. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo o meu amor, alma gêmea de minha alma. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia
nas saudades dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna de meus amores, hei de buscar-te entre flores, na claridade do céu. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída nas belezas da amplidão. Obrigado. Obrigado, meus queridos. Obrigado, minhas queridas. E aí, o que eu posso desejar agora, depois disso, é que nós tenhamos na história, nas histórias que foram contadas aqui do Emmanuel, a lição de que todos nós podemos, sim, como o Chico gostava de dizer, nós não podemos voltar atrás e começar de novo, fazer um novo começo, mas podemos começar hoje, e fazer um novo fim, Aquele arrogante, aquele orgulhoso senador romano, que hoje se tornou ali o espírito protetor do Chico Xavier, que está agora reencarnado, claro, mas teve essa missão tão santa, protegendo, inspirando e coordenando todos os trabalhos, especialmente literários, da mediunidade do Chico. Mesmo naquele tempo, com o coração ainda embrutecido pelas verdades que ele ainda desconhecia, pelas coisas mundanas que ele ainda cultuava, foi capaz de, com muito amor, fazer uma canção para sua amada. O amor sempre nos motiva. Não existe ninguém que seja absolutamente mal. E neste mundo ainda ninguém que seja perfeitamente bom. Todos nós ainda erramos muito. Mas sempre podemos recomeçar, sempre podemos fazer com que as coisas melhorem, para que nós sempre melhoremos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Vamos agora, nestes momentos, primeiro entendendo que todos nós que entramos aqui nesta casa, recebemos, a partir do momento que escolhemos vir aqui, um tratamento. Recebemos de alguma forma, alguma orientação, recebemos um tratamento para as nossas dores, sejam elas morais, físicas. A espiritualidade atua com cada um de nós. Vamos então, primeiramente, dar graças por estarmos aqui, reunidos, por cada presença que aqui está. Vamos também saudar a espiritualidade amiga que aqui se encontra e pedir a eles ainda que nos envolvam em pensamentos de paz, de amor, de esperança. E que nós possamos agora, neste momento, envolvidos nessas vibrações, vibrar um pouco por todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar pelas pessoas que hoje não têm para onde ir, que estão pelas ruas. Vamos vibrar por aquelas crianças que se encontrem em orfanatos, pelos idosos que se encontrem em abrigos. Vamos vibrar também por aquelas pessoas que estão hoje internas em presídios, em fundações casa, lembrando que todos nós temos as nossas falhas e temos a bênção do amanhã. Vamos vibrar também por todos os doentes do espírito, os doentes do corpo.
Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram hoje acamados, seja em hospitais, seja em suas casas. Vamos vibrar por seus familiares, por as pessoas que estão cuidando dessas pessoas, também pelos profissionais da saúde, desde os médicos até mesmo o pessoal da limpeza, da segurança, da assistência social, todos os envolvidos nos tratamentos de cura. Vamos vibrando agora, pedindo permissão para vibrar pelos lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, por todos aqueles que falam mais de perto ao nosso coração. Vamos nos conduzindo espiritualmente à nossa casa, ao nosso lar. Vamos entrando pela porta principal, vamos acendendo uma luz espiritual em cada canto que estiver escuro, limpando o ambiente, imaginando uma energização no ambiente, preparando o ambiente doméstico para o nosso retorno. Se porventura algum ser que nos partilha a existência física, a existência doméstica, estiver ali, vamos abraçá-los espiritualmente também, envolvê-lo em paz, em amor. E vamos agora voltando a este salão, vamos vibrando por nós mesmos, descendo por nós esse momento luzes de várias cores que vão aí percorrendo o nosso ser, vão limpando os nossos perispíritos, nossos corpos espirituais, vão fortalecendo os nossos centros de energia, vão correndo, vão limpando, tirando as energias mais densas que todos nós trazemos no dia a dia. Vamos agradecendo mais uma vez por esse amparo espiritual que todos nós estamos recebendo, vibrando também por esses nomes que foram deixados aqui nas mesas para vibração, pelas águas que foram deixadas para que sejam fluidificadas devidamente. E pedimos apenas agora que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Que possamos ir em paz para os nossos lares. Que assim seja.